A história de Pata Seca, uma saga de resistência. Esta é a história de Roque José Florencio, conhecido como Pata Seca, um homem que viveu entre a escravidão e a liberdade no interior paulista, deixando um legado de resistência que ecoa até hoje nas terras de Santa Eudóxia. As origens de Roque José Florencio. Então, meu filho, presta atenção que isso que eu vou lhe contar não é coisa que a gente escuta todo dia. Não. Pois dizem que antes de virar assombro de prosa e fama de lenda, ele foi só um gurizinho, magrelo e comprido, erguido nos braços de uma mulher cansada que só a moléstia, o corpo ainda cheirando fumaça do roçado e o suor misturado com lágrima salgada. Registro de papel que nada não tinha nem para ele, nem para a mão. Por isso mesmo, o começo da vida de Roque José Florencio se perdeu aí no meio da poeira de estrada e nos humilha de moar. O que o povo antigo guardou é só o miúdo mais importante. Nasceu cativo, provavelmente antes de 1871, que foi o ano da tal lei do ventre livre. Dizem que veio lá de umas bandas do sertão que alimentavam as frenteias de café. Esses trem que engordava as fazendas dos coroné do menino. O tempo só deixou uns restos de lembrança. Mãos ou a comprida e fina que mais tarde ia lhe garantir o apelido de Pata Seca. Uma altura fora do comum que fazia o povo virar o pescoço para cima para olhar, e aquele silêncio de quem aprende cedo que antes de falar é melhor escutar. Da feira de Sorocaba às terras do café. Sorocaba. Naquele tempo, Sorocaba, o lugar danado de movimento, era feira para todo lado, de bicho, de arreio, de gente. E naquele COI, os tropeiros carregavam mercadoria e no meio delas gente também, como se fosse carga. Compra e venda. O povo disse foi comprado na feira de lá e levado para a Astea, que depois viraram o distrito de Santa Eudóxia, perto de São Carlos, bem no miolo do café paulista. Vale do Mogi Guaçu. Pata Seca chegou no Vale do Mogi Guaçu, bem na época que o Brasil estava fechando as portas para o tráfico de escravo de fora por causa da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Pois foi nesse vai e vem, mais ou menos entre 1840 e 60, que o destino do Roque cruzou com o do tal fazendeiro Francisco da Cunhal. Não tem papel de cartório que prove, mas a prosa velha que corre de boca em boca jura que foi assim mesmo. A crueldade da escravidão. Mas aqui dentro a escravidão continuava firme e forte. Aí, como não podia mais trazer gente de além-mar, os cabras inventaram o jeito mais danado cruel, multiplicar a mão de obra por dentro mesmo. Foi aí que Roque virou o tal de escravo reprodutor, nome bonito para esconder uma perversidade que só Deus para ver e não castigar na hora. O povo da época achava que homem muito alto, de canela fina, dava mais menino, menino valia ouro pro serviço pesado. Dizem que ele 2,1 metros, que deixou uns 200 filhos espalhados por aí, mas isso ninguém nunca botou em livro. O certo mesmo é que obrigavam ele a deitar com mulher cativa por ordem do senhor. E isso, meu compadre, não era amor-vontade, era violência da braba. E ele não vivia só no cabo da enxada, não. Contam que ganhou a estrada. Ia e vinha a cavalo entre o povoado e São Carlos, uns 35 quilômetros, levando recado, trazendo encomenda, cuidando dos bichos de carga. Aquele homão curvado sobre a sela virou figura conhecida na poeira quente da tarde. O apelido pegou de vez, mão grande feito pata de bicho magro, seca. Daí para a frente, ninguém mais chamava ele de Roque José Florencio. Era Pata Seca e pronto. Dizem que nas horas de folga ele cuidava bem dos moar e tinha uma convivência boa com o senhor, mais boa de um jeito que só existia na escravidão, com coleira invisível no pescoço. O encontro com Palmira. Pois não é que foi numa dessas viagens para a cidade grande que o Roque topou com a Palmira. Eita, meu filho, parece até coisa de novela contada em beira de fogueira. O povo das famílias dele conta que foi um amor que nasceu no meio da aspereza da vida. Dizem que ele pediu a moça em casamento ali mesmo, sem rodeio, e já botou ela na garupa do cavalo, trazendo para a vida dele. O senhor, para mostrar que era bonzinho, mas a gente sabe como é, deu de presente uns 20 OQI de terra pro casal. Só que naquele tempo, presente de senhor vinha sempre com caroço. Não tinha papel com firma reconhecida, nem garantia no mundo livre. Sem dinheiro para cercar a terra, o pedaço foi encolhendo. Vizinho mais forte ia comendo pelas beiras. E o que sobrou foi o que deu para eles erguer a casinha simples, de vida humilde. Palmira e Roque tiveram 9 filhos reconhecidos.
Ele tocava a vida criando galinha, vendendo ovo pelas redondezas, plantando mandioca, abobrinha e ainda mexia com madeira para fazer os utensílios de casa. A ferida sempre aberta. O mensageiro. No meio disso tudo, o Rock seguia no batente dos recados na lida com os bichos, tentando ajeitar uma vida de família do jeito que dava. A dor silenciosa. Só que tinha uma ferida sempre aberta. Os filhos que o Senhor obrigou ele a botar no mundo sem amor, sem escolha e sem nome. Santa Eudóxia. E assim, na mesma toada, ia nascendo Santa Eudóxia, roçado, café e igreja. O distrito guardava na lembrança a força do tal complexo Cunha e das suas fazendas, a primeira grande colheita de café nos anos de 1880 o povo, que no fim do império já passava de centena. Quase tudo, gente cativa. Era um mundo erguido para o café e sobre o suor de quem colhia. Na boca do povo corria a prosa do homão alto, de mão comprida, que passava a cavalo com o bornal da correspondência. E quando a noite caía, era chamado na senzala para cumprir ordem que ninguém ousava dizer alto. O nome Pata Seca foi crescendo junto com o vilarejo e com o povo. Memórias preservadas. Hoje quase tudo que se sabe dele vem das lembranças de família, de depoimento de descendente e de repórter que catou essas vozes pelo caminho. A neta dele, Dona Maria Madalena Florencio Florentino, vive sendo citada como guardiã dessas memórias. Pesquisador e professor vive dizendo que história de preto raramente vai parar em arquivo com o mesmo zelo que as escrituras de terra do Senhor. Por isso, na vida de Pata Seca fica junto o que é certo, a escravidão, o estupro forçado, a exploração do corpo e o que é nebuloso. Data, medida, número que a boca do povo arredonda conforme a lembrança. Tem versão dizendo que ele viveu até 1958. Outras que botam a idade dele em conta quase impossível, mas nada disso apaga o tronco da história. Ele existiu, foi escravizado, usado como reprodutor, e deixou um mundaréu de descendente em Santa Eudóxia. A figura de Pata Seca, o mensageiro. E no meio do que o povo lembra e o que o papel esquece, ficou a figura de um homem alto, cortando estrada de terra, mão comprida segurando rédea e carta, cara que aprendeu a se endurecer, mas sem matar a ternura. A vida simples. Casa de pau a pique com palmira, ovo, mandioca, ferramenta, filho com sobrenome e muito mais sem registro. O Brasil em mudança. O café subindo em saca, o império caindo. O Brasil trocando lei para dizer que mudou sem mudar nada de verdade. E Pata Seca, que nunca escolheu apelido nem destino, fazia o que sempre fez, se agarrava na vida e sobrevivia. No fim desse pedaço de prosa fica o cenário armado. Interior paulista, tempo do café, o tal Cunha mandando, Santa Eudóxia crescendo, Sorocaba como porta de entrada, estrada de correspondência como ofício que todo mundo via e senzala como chaga que não fechava nunca. A sombra do passado. Mas a casa de Pata Seca nunca foi livre da sombra do passado. Ele carregava um peso calado e junto dele o silêncio sobre os outros filhos que o Senhor obrigava ele a fazer, chamado na senzala para cumprir a função de reprodutor. Essa separação entre a família que o coração escolheu e a que o chicote impôs era ferida aberta, para os olhos do povoado. Porém, aquilo tudo se misturava nas festas, nas colheitas, nos batizados, muito meio-irmão, nem sabia que era. O próprio distrito, anos depois ia ver na sua gente um tanto bom de descendente de Pata Seca. O povo estima 30%, mas em livro de registro isso nunca foi escrito. As festas e celebrações em Santa Eudóxia reuniam pessoas de diferentes origens, muitas delas descendentes de Pata Seca sem nem mesmo saber. A vida na estrada. Partida. E o Rock seguia todo dia na estrada de 35 quilômetros entre Santa Eudóxia e São Carlos. Saía cedinho, levava carta, recado, encomenda e voltava só quando o sol já estava de se deitar. Contatos. A lida não era só no lombo do cavalo, não. Tinha que conversar com a autoridade, lidar com o comerciante e até ficar sabendo das mexidas políticas da cidade que andava fervendo naqueles anos antes da abolição. Retorno. Enquanto isso, Palmira tocava a casa e as plantas. Na ausência do marido, fazia troca com o vizinho, vendia ovo, hortaliça e ainda preparava remédio caseiro contra febre e dor, saber antigo passado de boca em boca por mulher mais velha. A abolição que pouco mudou. Quando chegou o dia 13 de maio de 188, a cidade fez festa com a tal Lei Áurea,
Mas pro Roque, meu filho, pouca coisa mudou. A liberdade de papel não trouxe título de terra, não varreu o racismo, nem apagou a marca de esco. Seguiam no mesmo pedaço incerto, o mesmo trabalho bruto e a mesma dependência dos poderosos. Mudou foi o ritmo da fazenda. Sem escravidão oficial, Cunha e outros inventaram parceria e arrendamento para manter os ex-escravos debaixo da rédea. Roque, com seu tino de mensageiro e mão para vender, segurou um tiquinho de autonomia. O asa-terra, a terra ainda podia sumir. E sumiu mesmo quando o vizinho cercou um bocado sem ele poder contestar. Na casa de Pata Seca, não se falava muito de escravidão. Palmira não queria criar filho com medo e ele, carregando a dor no peito, preferia se calar. Mas nas noites frias, ao pé do fogão de lenha, o Roque contava causos de estrada, encontro com tropeiro e até das vezes que lia a carta para quem não sabia ler. A família como resistência. Os filhos. Tinha menino que queria seguir o ofício do pai. Tinha outros que só pensavam em largar a vida de roça. O casal. Apesar do silêncio nas feridas, Palmira e Roque eram vistos como casal firme. Ela acompanhava ele nas festas e nas feiras. Ele, mesmo cansado de estrada, ajudava no cuidado dos filhos. A referência. No vilarejo eram referência, não por riqueza ou mando, mas por representar aquela resistência calada que só quem vive muito entende. A família de Pata Seca e Palmira tornou-se um símbolo de resistência silenciosa, enfrentando as adversidades com dignidade e união. A República e as mudanças. Pois não é que lá para os 1889 começou um falatório danado. Era nego velho dizendo que o tal Marechal Deodoro ia dar um pontapé no reinado e botar de vez essa tal de república no trono. Mas, para nós do mato, isso era coisa de gente de casaca lá na capital. Aqui no roçado de mandioca e feijão, ninguém via diferença nenhuma. Só que de mansinho, Roque foi reparando que a coisa não ia passar tão batida assim. Não. Começou a aparecer umas autoridades novas, uns cabras se ajeitando para botar a mão em mais pedaço de chão. E o café? Meu filho, vixe, esse já mandava no pedaço fazia tempo, mas agora estava comendo mata virgem, que era uma beleza. As fazendas dos cunhal só engordando e o povo de fora, italiano, espanhol, português, chegando com promessas de trabalho melhor que a escravidão. Melhor era só na conversa que na lida mesmo era dívida e olho em cima. Igualzinho a antes. Roque e a mulher Palmira continuava sem papel de terra, sem escola para os meninos e sem estrada boa. A luta pela terra, a perda, tinha era mais cara nova para os problemas velho. Aqueles 20 alqueir que Bueno tinha dado. Era chão bom de plantar, mas também era laço no pescoço. Sem papel, qualquer cabra sabido podia meter cerca e dizer que sempre foi dele. E foi assim mesmo. Apareceu um italiano desses, fincou uns mourão no norte da roça e pronto. Roque não tinha nem para onde correr. O lamento. Palmira chorou uns dias bom, vendo o milharal bonito ficando para trás e Roque, calado, foi cavando mais fundo o pedaço que estava, botando mandioca e abobrinha no chão. A resistência. Aí ele se arretou. Além da roça, passou a criar galinha, vender ovo, fazer gamela, colher de pau, cortar lenha para vender na cidade até mexer em arreio e cela dos outros. Cada vintém que guardava era como se fosse um tijolo invisível contra a miséria. O observador das mudanças. E Roque, na estrada de mensageiro, era quem tinha o ouvido aberto para a notícia. Nas idas para São Carlos, entre um armazém e outro, ficava sabendo das novidades dessa tal ordem em progresso que agora estava até na bandeira. Tinha gente dizendo que agora todo mundo era igual perante a lei. Outros que a lei enxergava mais era quem tinha dinheiro e pele clara. Roque não se fiava muito, não. Já sabia que mudança grande raramente olhava para pobre e preto. Por isso, ficava mais do quieto, ouvindo do que falando. Mas por conta do serviço entrava e saía de uns cantos que muito negro liberto nem se arriscava. E assim ia vendo de perto o calor da tensão que estava nascendo por ali. Enquanto o cabra do Roque vivia se banjeando pelas estradas, levando recado para lá e para cá, Palmira, a mulher arretada dele, ficava firme no batente de dentro de casa. Tomava conta dos 9 fios, tudo um atrás do outro, parecendo escadinha. Palmira, a força da casa, a curandeira.
Botava a hortaliça no chão e não deixava morrer as rezas, os cantos e os remédios de mato que ela sabia de cor e salteado. O povo do arredor respeitava danada. Se um menino nascia fora de hora, era Palmira quem a parava. Se a febre subia, ela vinha com chá de erva e infusão que derrubava até o mais teimoso dos bichos ruins. A solidária. Quando alguém estava aperreado, lá vinha ela de avental amarrado na cintura, pronta para acudir. Assim ia se formando uma rede de ajuda que valia mais que qualquer governo distante. O jardim de cura. A horta dela. Vixe, aquilo era um tesouro. Arruda, guiné, alecrim, hortelã, tudo verdinho. Não era só para temperar a panela, não. Aquilo era proteção contra olho gordo, limpeza de alma e até despacho para espantar desgraça. Os encontros inesperados. Mas vez ou outra, o passado do Roque vinha bater na porta. Lá vinha um rapaz novo, com o jeito de quem carrega o rosto dele no sangue, dar um sorriso de canto e sumir estrada a Palmira entendia, mas guardava para ela. Alguns desses espalhados ficavam pelo distrito, outros sumiam pro mundo. No fundo, parecia que Roque, mesmo plantado num canto de terra, tinha um pedaço dele espalhado em tudo quanto é banda. E olha, eles não eram só trabalho e seriedade, não. Nas festas de igreja, o casal estava sempre presente. A quermesse de Santa Eudóxia era coisa fina. Sanfona gemendo, barraquinha de doce, leilão de prenda e o sino chamando o povo para a procissão. Todo mundo se juntava, italiano, português, negro liberto e uns índios que ainda restavam por lá. Mas, misturar, misturava, igualar, já era outra prosa. Na missa, Roque ficava mais para os bancos do fundo. Não era devoção exagerada, era costume de quem sabia qual era seu lugar na cabeça dos outros. Mas fazia questão de levar os meninos, ensinando que fé é força, mesmo no mundo torto. A virada do século. Nesse primeiro ano de república, o café tava, que era um ouro verde. As terras do Vale do Mogi Guaçu subindo de preço e a pressão nos pequenos poceiros apertando lá para as bandas do Brasil. Já se via revolta e confusão, sinal de que a tal igualdade não tinha saído do papel. Para Roque e Palmira, o desafio era grande e simples ao mesmo tempo. Manter a família junta, segurar o que estava de chão e criar os fios com algum saber para escapar da roda viva da exploração. Mas o vento que soprava, meu filho, já vinha com cheiro de mudança braba. Quando virou o século, Santa Eudóxia estava tomada pelo cheiro de café torrado e o batuque das matracas no terreiro. Mas para Roque e Palmira, essa virada não trouxe folga, não. O café enchia o bolso de uns, apertava a vida de muito mais. As fazendas cresciam igual rio na cheia, comendo beira de tudo. O pedaço deles, já miúdo, começou a ser cercado de todo lado. A resistência cotidiana, a ameaça. A pressão vinha de vizinho sabido e arrendatário com entrada em cartório. Um dia apareceu um fiscal da prefeitura para medir a terra. Roque recebeu o homem no sossego, mas sentiu a facada quando o viu. Sem papel, seu Roque, fica difícil provar que é seu. O cabra nem precisou ameaçar. Tava dito, a qualquer hora podia sobrar para eles. A resistência de Palmira. Palmira, aí sim ficou o pé. Se a cerca era pouca, dentro dela quem mandava era ela. A horta virou bandeira de resistência. Couve, quiabo, feijão de corda e as ervas que só ela entendia. Criava galinha, vendia ovo e agora fazia até quitute para festa. As histórias. Nas noites frias, Palmira acendia o fogão de lenha, botava a chaleira para chiar e espalhava o calor pela casa. Os fios se juntavam em roda e ela, com a voz mansa, começava a soltar os causos de gente que se arriscava em rio cheio de piranha, de lobisomem rondando sexta-feira à noite, de santo que aparecia em sonho para dar recado. Aquilo não era só conversa para passar tempo, não. Era lição disfarçada, jeito de ensinar cuidado no mundo que pra gente como eles nunca foi seguro. O legado de Pata Seca, o mensageiro. Depois que o véu Roque fechou os olhos para esse mundo, o nome de Pata Seca não morreu não. Meu filho. Ficou rodando por aí que nem vento no alto da serra. Para uns, era só lembrança de um home grandão, com as mãos se parecia padinchada, que vivia escando as estradas, levando recado para os quatro cantos. A resistência. Para outros, ou gente sabida, era mais que isso. Era sinal de resistência calada,
Dessas que não precisa de espada, nem de fala bonita em palanque, mas se enfrenta o tempo firme, sem se dobrar para as forças grandes. A memória. Mas na história que se proseia baixinho, entre um gole de café e um pedaço de rapadura, essa nunca deixou ele sumir. Pata Seca virou duas coisas junto, home de carne e osso. E ao mesmo tempo personagem que é pedaço do viver de muita gente preta, que saiu do cativeiro para se virar no mundo que não queria dar nada.